Colossenses capítulo 2, o versículo 8 diz assim: Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Nós lemos aqui essa advertência que o apóstolo Paulo faz à igreja em Colosso. E ele começa dizendo: tende cuidado. Então aviso, tome cuidado, fique esperto, para que ninguém vos faça presa sua. Quer dizer isso? Presa quer dizer capturado. Ninguém vos capture, vos prenda. Não fisicamente, mas no seu pensamento, nas suas ideias, no seu coração, na sua fé. Como é que ele faz isso? Por meio de... Então ele explica. Através de filosofias, vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo. E termina. E não segundo Cristo. Ou seja, existem pessoas, sistemas, coisas, situações que vão querer tomar o seu pensamento, a sua fé, prisioneiro, através dessas coisas que não são segundo Cristo. Não são segundo a palavra de Deus. Então hoje eu quero falar justamente sobre isso, sobre a urgente necessidade do povo de Deus voltar a pensar biblicamente. Mas o que é pensar biblicamente? É deixar a Bíblia moldar, a Bíblia nos aprisionar a nossa fé. Nós devemos ser presa da Bíblia, o que a Bíblia fala, e não o que o mundo fala. E aí fala sobre tradições, sutilezas, filosofias, rudimentos do mundo. E infelizmente acontece muito. E no texto aqui vem esse aviso, e muitas pessoas seguem então essas tradições, esses costumes religiosos, sem conferir o que a Bíblia está falando. E hoje, por ser a Páscoa, eu queria então abordar esse tema em alguns mitos, algumas desverdades que se tem ao redor da Páscoa. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 15, ele instiga, ele encoraja Timóteo e serve para nós também. Ele fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que maneja bem, que entenda da palavra da verdade. Então nós temos que entender, manejar bem. Para quê? Para não passar vergonha. Porque diz assim, que não tem de quem se envergonhar. Eu vou trazer só duas coisas hoje, dois mitos sobre a Páscoa, que quando a gente vê o que a Bíblia fala, quem segue, acredita, prega esses costumes da Páscoa, é de passar vergonha. É vergonhoso. De tão evidente que não é de acordo com a palavra de Deus. No entanto, muita gente aceita isso como se fosse verdade. Então, estamos vivendo dias de grande fraqueza bíblica. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E um dos sinais disso é quando isso que eu expliquei agora acontece. Pessoas aceitam coisas, costumes, tradições, sem ver o que é que Deus, o que a Bíblia está falando a respeito. E em relação à Páscoa, como eu disse, isso fica gritantemente claro. A Páscoa, como nós sabemos, não tem nada a ver com coelhinho, chocolate, ovos, tá? A Páscoa, ela tem a ver com redenção, com juízo, com sangue derramado, com livramento e, acima de tudo, tem a ver com ressurreição. Cristo ressurgiu. Então vamos ver hoje dois mitos muito repetidos, mas que precisam ser revistos à luz da palavra de Deus. O primeiro deles, esse aqui é um que vai pegar em cheio. Mas quem aqui já ouviu falar essa sexta-feira foi o quê? Foi sexta-feira... Como é que chama sexta-feira? Eu nem sei como é que é. Sexta-feira Santa? Pronto. Sexta-feira da Paixão, pronto. Sexta-feira da Paixão. Por que tem esse nome? Porque sexta-feira da Paixão foi quando Jesus foi crucificado. Certo? Errado. Jesus não foi crucificado numa sexta. É impossível ele ter sido crucificado numa sexta. Aí você fala: pastor, por que todo mundo por aí celebra? Eu não sei, mas é vergonhoso. Por que é vergonhoso? Veja bem, Jesus morreu numa sexta, dizem ele, não morreu. Eu vou dizer quando foi, que a Bíblia fala, mas tudo bem, morreu numa sexta, tá certo. Nós sabemos pela Bíblia que ele morreu no final do dia, tardezinha. Então ele morreu numa sexta-feira, à tardezinha, certo? A Bíblia fala que ele morreu
Não na sexta, mas que ele morreu, seja lá o dia que foi, de tardezinha. Então contem comigo. Ele ficou quantos dias morto antes de ressurgir? 3. Agora me explique. Nós sabemos que ele morreu sexta-feira tardezinha e que ele ressuscitou no domingo de manhã cedinho. Porque as mulheres foram lá no túmulo e ele já não estava mais lá. Cedinho, no nascer do sol. Então alguém me explique uma coisa. Como é que alguém morre sexta-feira de tardezinha, sai do túmulo domingo de manhã cedinho e passa 3 dias? Mas foi sexta, sábado, domingo. Não. Jesus falou, eu vou ler daqui a pouco, que ele ficaria 3 dias e 3 noites. Ele falou, eu estarei no seio da terra 3 dias e 3 noites. Então, não tem para onde correr. Não foi sexta, sábado e domingo. Não, isso não são 3 dias e 3 noites. Isso é o finalzinho de um dia, o comecinho do outro e um dia inteiro e 2 noites. Então não foi isso, é impossível. Tá? Então esse é o primeiro mito. Jesus não morreu na sexta-feira, dita sexta-feira da paixão, não foi. É uma tradição popular, mas não é verdade. Lá em Mateus 12:40, que eu vou ler agora, ele estava falando aos fariseus e ele deu o exemplo do profeta Jonas. Agora me diga, o profeta Jonas passou quantos 3 dias na barriga da baleia? 3. Pois bem, aí ele fala assim, no versículo 40 de Mateus 12. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Pronto, 3 dias e 3 noites. É o que está dizendo, assim como Jonas. Mesmo jeito. Então Jonas ficou no mesmo tempo na barriga da baleia do que Jesus ficou enterrado. Então não tem como ele ter morrido na sexta e ressuscitado no domingo. E a Bíblia toma, biblicamente, um dia é um período de 24 horas. Mas não só isso. No contexto judeu, no contexto bíblico, a gente conta o dia como começando meia-noite, não é isso? E vai até meia-noite do outro dia. Biblicamente não é assim. Biblicamente, o dia começava para o judeu o que nós chamamos de 18 horas. 18 horas e 1 já era outro dia. Era de 6 da tarde, da noite, até a outra 6 da tarde. Não tinha essa de meia-noite. Tá? Inclusive, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 5, fala, foi a tarde e amanhã o primeiro dia. Então, note, o primeiro dia não foi amanhã e a tarde, como nós diríamos, vem amanhã, depois vem a tarde. O conceito bíblico de tempo, como diz aqui, foi a tarde e amanhã. Ou seja, começou às 18 horas, era tarde, e amanhã era 6 da manhã. Então, o dia era tarde e amanhã. Mas note, um dia era a tarde e amanhã. Então, quando fala 3 dias e 3 noites, foram 3 manhãs e foram 3 tardes, 3 dias e 3 noites. Tá? Para completar esse ciclo. Então o padrão bíblico começa à tarde, não como o nosso que é à meia-noite. Então, a melhor conclusão óbvia que fica é a gente ler direitinho e perceber que Jesus foi crucificado numa quarta-feira à tarde e foi sepultado antes de escurecer. Por quê? Porque aquela quarta-feira era chamado aquela quarta-feira, a Bíblia fala sobre isso, era o dia da preparação. Que preparação? Na quinta-feira era um festival dos judeus. Tá? Era um grande sábado. Era quinta, mas era chamado de sábado, porque o judeu tinha sábados cerimoniais, ou sábados festivos, enfim. Então eles tinham que começar a preparar. Então, quando começava aquela quinta, a quinta começava às 18 horas da quarta. 18 horas e 1 já era quinta para o judeu. E eles então tinham que celebrar, começar essa quinta. Então ele foi crucificado quarta-feira à tarde e foi sepultado. Lembre-se que eles falaram, vamos tirar eles daí e vamos sepultar logo, porque daqui a pouco é festival, a gente não pode tocar em gente morta. Era um dos pré-requisitos. Então vamos tirar eles logo, vamos enterrar, que já tá dando hora. Inclusive, fala que eles quebraram as pernas dos 2 bandidos para que morressem mais rápido. Quando foram quebrados de Jesus, disseram, já morreu. Por que já morreu? Diferente dos ladrões ao seu lado, Jesus foi coroado com uma coroa de espinha desse tamanho, foi chicoteado e teve suas costas abertas de estar aparecendo as costelas. Aberta, ele está com tudo lacerado. Ele sangrou o caminho todo.
Então ele já estava enfraquecido. Então ele morreu mais rápido que os bandidos, os ladrões. Claro. Então não quebraram as pernas de Jesus, que também cumpre uma profecia bíblica, que fala que nenhum osso seria quebrado no corpo dele. Enfim, então ele morreu e foi sepultado na quarta-feira, final da quarta. Ficou de quinta para sexta, de sexta para sábado e sábado para domingo. Cedinho, ele então ressurgiu no domingo. E ficou sepultado na quarta, o finalzinho da quarta, quinta-feira, que foi o grande sábado que eu disse, um sábado festivo. Aí veio o sábado normal, tá? Então quinta era um sábado festivo e o sábado era o sábado normal. E de manhã cedinho, no domingo, então ele ressuscitou no primeiro dia da semana, que é o domingo. Aí faz sentido. Então Jesus foi crucificado uma quarta tarde, sepultado quarta de tardezinha, ficou quinta, sexta, sábado, domingo, ele então ressurgiu do túmulo dos mortos, tá? Então, essa conclusão, ela é coerente com a profecia e ela é coerente com Jesus passando 3 dias e 3 noites e não na sexta-feira. Você fala, pastor, mas é tão importante assim? É importante. Porque falar que ele morreu numa sexta é mentira. E Jesus fala que ele é o quê? Que ele é a verdade e a vida. Então você fazer uma celebração baseada numa mentira. Outro mito. Só mais um, depois eu vou encerrar aqui, mas esse aqui também que vai na cara. Quem aqui na sexta-feira comeu peixe? Eu comi peixe. Quem comeu peixe aqui? Tá? Veja bem. Quer ver uma coisa? Jesus não comeu peixe na última ceia. Pastor, e por que o senhor comeu peixe? Eu gosto de peixe, eu posso comer peixe quando eu quiser, tá? E quem não comeu peixe na sexta também está no seu direito, tá? Então quem comeu, não comeu peixe sexta, sábado, domingo, come peixe quando você quiser comer peixe, tá? No caso, a minha sogra, que ainda adere a essa tradição, ela faz um almoço, chama todo mundo e eu fui, tudo bem, não tem problema, não é nenhum pecado comer e não é nenhum pecado não comer também, tá? Então se a comida é de graça e me chamaram, eu vou, não tem problema, tá? Eu aconselho fazer o mesmo, mas enfim, ele não comeu peixe. Agora, por que vem essa tradição que tem que comer peixe na sexta? Bom, um dos motivos é aquela pintura, a última ceia. Quem já viu aquilo que é Jesus no meio, tem uma mesa bem comprida, tem os apóstolos, 6 de um lado, 6 do outro, Jesus no meio. Pois bem, está tudo errado aquilo. Para começar, não era uma mesa comprida, eles não estavam sentados nem em pé, eles comiam sentados, numa mesa desse tamanho, no chão, tá? Era ao redor da mesa, não era no comprido. Começa por aí. Aí você começa a ver o que está na mesa, aí tem o quê? Pão. Só que não é o pão como a gente comeu agora, pão ázimo. É pão normal, pão fermentado, que está errado, nós já sabemos disso. Aí tinha um prato, ou vários pratos com o quê? Peixe. Não, era peixe porque os apóstolos, a maioria eram todos o quê? Pescadores, então levaram peixe. Pescadores, mas e daí? O cardápio daquela última refeição, o cardápio é estabelecido na Bíblia. Era a Páscoa judaica. Deus, quando estabeleceu a Páscoa judaica, lá no livro de Êxodo, lá em Gênesis, na época de Gênesis, ele já estabeleceu o que seria o cardápio da Páscoa judaica. Eu vou ler para você Êxodo 12, e versículo 8, diz assim: e naquela noite, que noite? A noite da Páscoa, era uma data específica, e naquela noite comerão carne assada. Pastor, carne de peixe. Carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo. A sua cabeça, com os pés e com a sua fressura, ou seja, as entranhas. Então isso aqui era o cordeiro pascual. Era o cordeiro de 1 ano, perfeito, sem mácula, que eles reservariam por mais ou menos uns 10 dias antes da festa. Eles então abateriam ele e o assariam no fogo e a comeriam com pão ázimos e ervas amargas, até o tempero. E pães ázimos. E era para assar no fogo, com cabeça, com pé, com tudo. E o que sobrasse, se sobrasse, era para ser queimado, não era para guardar, tá? Botar na geladeira, fazer marmita, nada disso. O que não for comido naquela noite, queime no fogo.
Então você vê, peixe não está no cardápio. E o pão era asmo, a carne de cordeiro era para ser assada. Então, e essa é a conexão com a Santa Ceia que nós celebramos. O cordeiro é o pão, que é o corpo de Cristo, e o sangue é o vinho, que é o pão é o cordeiro, que representa Cristo, e o vinho é o sangue de Cristo que foi derramado. Então, o cordeiro pascual que eles celebravam era olhando para o futuro cordeiro, o futuro Messias que viria para derramar o seu sangue. Hoje, nós não olhamos para frente para o cordeiro que viria, nós olhamos para trás para o cordeiro que já veio. Foi João Batista que disse, eis o cordeiro, apontando para Jesus, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus foi o cordeiro. Eles celebravam na Páscoa matando um cordeiro e assando e comendo, e hoje nós sabemos que ele já veio, então não precisamos mais matar o cordeiro. Nós temos a celebração da Santa Ceia. Então a Páscoa, como crentes, nós celebramos a ressurreição de Cristo, o Cordeiro de Deus. E nós celebramos todas as vezes que celebramos a ceia com o pão e com o vinho não alcoolizado. Então, quando pensamos na última ceia, esqueça aquela imagem. Eu não vou nem adentrar, mas ali tinha Jesus com o cabelo comprido. Gente, Jesus não tinha cabelo comprido. A Bíblia fala no Novo Testamento que é vergonhoso para o homem ter cabelo comprido. Eu não vejo nenhum homem aqui com cabelo comprido. Eu vejo as irmãs aqui todas com cabelo comprido. Mas em relação a isso, então Jesus não tinha cabelo comprido, como naquela época nenhum judeu tinha cabelo comprido. Eles tinham um cabelo normal, entendeu? Cabelo curto. Não quer dizer que era cabeça raspada, mas era um cabelo, por exemplo, o meu cabelo não é comprido. O cabelo das irmãs está todo mundo que eu diria cabelo comprido. Mas aqui nos filmes a gente vê... Gente, esquece filme, lê a Bíblia. Mas enfim, estou fugindo do assunto um pouquinho, mas voltando para a tradição, Jesus não comeu peixe na última ceia, ele comeu cordeiro. Como disse no começo, quer comer peixe? Come peixe quantas vezes quiser, o dia que você quiser, o que você não quiser, não tem diferença alguma. Agora tem gente que acha que é até pecado, é pecado comer carne na sexta-feira santa, sexta-feira é pecado, não é pecado. Quer comer, coma, inclusive me chame que eu aceito o convite e vou com muito bom gosto. Então, o ponto central da Páscoa é Cristo. É Cristo e não o cardápio. Então, eu vou encerrar por aqui dizendo o seguinte, a lição para hoje é simples. E essa lição é o seguinte, a tradição dos homens, esquecendo a Páscoa e abrangindo para mais, tradição dos homens, rudimentos do mundo, filosofia, nada disso deve estar acima da palavra de Deus. A palavra de Deus deve nos aprisionar. Devemos ser feitos presas pela palavra de Deus. Tudo que a gente diz crer, nós devemos passar pelo teste, pelo crivo da palavra de Deus. Então você vê quando alguém tenta defender sexta-feira da paixão, não pode comer carne, Jesus morreu numa sexta. Tudo isso fica vergonhoso, porque quando você vê o que a Bíblia fala, não bate, a conta não fecha. E é uma vergonha. A pessoa está crendo, batendo o pé no chão, numa coisa que não tem, é um rudimento de filosofia, tradição do mundo de homens. E que nunca creiamos na tradição dos homens, acima da palavra de Deus. Se é uma tradição dos homens que não vai contra a Bíblia, tudo bem, não é só porque é tradição dos homens ou filosofia humana que, se não está na Bíblia, então... Não, se é uma coisa que não é contrária à Bíblia, tudo bem. Vou dar um exemplo aqui, aniversário. A Bíblia não fala contra, nem manda celebrar ou não aniversário. Agora, tem uma certa religião aí que fala que é pecado celebrar aniversário. Por quê? Eu não sei, porque a Bíblia não está dizendo isso. Não manda, não é pecado você não celebrar, e não é pecado você celebrar. Então, a Bíblia não fala nada, então cada um faz como achar melhor. Mas se a Bíblia, outro exemplo, tem uma religião que fala que não pode fazer transfusão de sangue. A Bíblia fala isso explicitamente? Não. Não fala nada sobre proibição disso. Então, se a Bíblia permite, permita. Não se sinta obrigado a... Não, só porque a Bíblia não fala explicitamente. Não. Se não vai contra a Bíblia, está liberado.
Mas se a tradição é contrária, então não subscreva aquilo. Tá? Não subscreva. Então, para quem comeu peixe na sexta-feira, bom apetite, eu também comi, tá? Não foi nenhum pecado, mas também não era nenhuma obrigação. Tá? Quem não comeu peixe na sexta-feira, bom, coma sábado, coma hoje, coma amanhã, coma quando você quiser. Tá? Então, tradição dos homens, como a gente leu aqui no nosso texto, nós devemos examinar tudo à luz da palavra de Deus. Tende cuidado, voltando para o texto, para que ninguém vos faça presa sua. Porque tem muita gente que fazer presa de nós, mas não com a palavra de Deus, mas com tradição, sutilezas, filosofias, rudimentos desse mundo, e não segundo Cristo.